Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do Zcast. Hoje eu e a Lígia vamos falar sobre zumbido e alimentação, que é uma grande dúvida aí das pessoas, né, que apresentam zumbido. Vamos lá, Lígia, vamos aqui falar sobre esse grande tema que as pessoas têm tantas dúvidas. É isso, Sandra. Muito bom estar aqui de novo. E esse assunto eu acho que acaba sendo dúvida de muitas pessoas, né? E até quando não é uma dúvida trazida pelo paciente, é algo que a gente precisa sempre conversar. Então, vamos lá, acho que vai ser bem interessante. Para começar, conta, faz sentido a gente falar sobre, alimentação e zumbido? Existe alguma relação ou alguma possibilidade de relação? Como é que você vê essa questão? Eu vejo de uma forma, a gente vai ter que destrinchar esse assunto aqui, né, porque não é um assunto tão resposta sim ou não, tem, não tem, né, então é meio acho que é meio indireta a relação, sabe. Então, é o que eu sempre falo e a gente estava comentando um pouco antes, que a gente vai associar ou não a depender do paciente e a depender do alimento, né. E como que a gente entende Perfeito, tudo isso e como que a gente entende o zumbido. Então assim, não é um tema tão fácil, apesar dele estar no nosso dia a dia, né, e de ser uma dúvida tão frequente, a gente acho que a gente para começar a discussão, talvez valha a pena a gente começar assim, ó, tem pacientes que chegam comentando, por exemplo, eu como uma massa, meu zumbido piora, eu tomo um vinho, meu zumbido piora, eu como fruta, meu zumbido piora, né. Então, quando acontece isso, então, tipo assim, contra fatos não há argumentos, né. Então, se o paciente percebe isso, quem somos nós para dizer o contrário, né. Então, fica muito evidente, mas isso não é a regra, não é o habitual, né. Não é confesso que não é o meu dia a dia da gente perceber que o paciente, correlaciona tão diretamente o consumo de alimentos, e a gente vê muito o contrário, assim, pacientes, não sei você, mas eu percebo muito, assim, pacientes que fazem privação e que, tipo, não adiantou nada, tipo assim, faz privação e não adiantou nada. Então, assim, vamos conversar em detalhes os temas que daí a gente vai, eu não sei qual é a sua impressão, assim, a perfeito, literatura a literatura ela é controversa, né, e a clínica ela tem que ser personalizada. Eu diria que, perfeito. assim, resumidamente, a gente tem que olhar dessa forma, né. É, eu acho que a gente concorda. Como que eu encaro isso? Acho que Eu acho não, para mim é claro, né, então assim, a minha opinião e a minha experiência, né, assim, na minha prática, o que que eu considero é que existe possibilidade. Então é possível que o zumbido de qualquer pessoa sofra influência, mas todas as pessoas têm esse fator relevante? Não. Então a gente precisa mudar alguma coisa na alimentação de todas as pessoas? Não. Mas sempre olhar, faz parte sempre da investigação. Voltando um pouco aí no que a gente já falou, principalmente, né, nos primeiros episódios, quando a gente fala de fisiopatologia, fatores de influência, de interferência, alimentação pode, e distúrbios metabólicos que acabam sendo, eh levados aí por algumas questões, né, específicas alimentares, isso pode, e em algumas pessoas é fato, a gente consegue identificar, não é em todo mundo. Então eu acho que cabe aí aquele olhar amplo, a anamnese muito detalhada, uma investigação, né, tanto de diagnóstico em si, do que é o cerne ali do zumbido, mas de fatores que podem estar influenciando em maior ou menor grau. E aí, nesse sentido, eu vejo a alimentação como um fator que, para alguns pacientes, assim, é isso, né, contra fatos não há argumentos. Alguns pacientes falam: "Eu como tal alimento e na hora aumenta". E olha, Para outros pacientes isso não acontece, mas pode quando a ver. gente vai ver o quão alterado está o metabolismo dele, a gente fala: "Nossa, isso aqui parece que pode estar influenciando". Então, mesmo sem o paciente perceber a associação direta, a gente vai lá com aquela responsabilidade, já conhecendo como é o funcionamento, a fisiologia, né, da orelha, da via auditiva, como um todo. Então, já conhecendo, a gente pensa: "Bom, faz sentido eu cuidar, porque isso pode influenciar". Então eu acho que essas 2 coisas acontecem, as 2 coisas eu vejo.
né, tanto o a interferência direta, como essa possível interferência, então, que entra numa das medidas. E em alguns pacientes fica muito claro, tem paciente que de fato a alimentação não é um problema, e esse Não é. paciente pode ter o zumbido aí É, sofrendo outras influências, acho que a gente tem que realmente avaliar cada caso. é. Porque daí é aquela coisa, a gente tem que saber o quanto porque, assim, a depender da área do corpo, por exemplo, a orelha interna, o ouvido, o labirinto, ele tem a sua, vamos dizer, sensibilidade a alimentos diversos, em particular a família dos carboidratos. Isso pode se a gente fizer um raciocínio, assim, vamos pensar como a dis uma continuar a discussão, na verdade, né, com raciocínio, por exemplo, assim, de onde vem isso aí, né, para a gente conseguir explicar e o paciente entender, né, as pessoas que estão nos ouvindo entender. O labirinto, ele pode ter uma sensibilidade, vamos dizer, né, então ele vai sensibilizar com função dele a depender do alimento. Daí ali o grande vilão ali muitas vezes são os alimentos da família dos carboidratos. E daí se isso oscila ali a via auditiva dele do ponto de vista funcional, isso pode não só iniciar zumbidos, como alterar a intensidade do zumbido e tudo mais, né. Quando a gente olha para o cérebro em si, é o que que esses alimentos fazem na célula neuronal, né. Então, os neurônios adoram a privação desses alimentos, né. Então, o cérebro como um todo, ele adora os níveis baixos de glicose. Agora eu falando sobre isso, eu acabo de lembrar de que eu estava lendo um livro, que eu adoro esse, que é do Daniel Kahneman, que fala da O Rápido e Devagar, que ele é super conhecido. Ele estava numa das partes do livro, ele fala sobre atenção. E ele fala que a atenção ela é mantida, o paciente, qualquer pessoa, o indivíduo consegue manter a atenção a depender do seu nível glicêmico, porque daí é a quantidade de glicose que chega no sangue. Então ele no livro, ele concorda com a necessidade do cérebro em relação ao açúcar, porque o seu nível atencional numa leitura, por exemplo, numa sala de aula, por exemplo, vai depender da quantidade de açúcar que está circulando nas células neuronais, entendeu? Que é mais ou menos como se fosse o oposto do que a gente ouve outras pessoas falando, então é muito complicado isso, né. Então assim, o quanto que o açúcar é necessário para o cérebro para ele se manter funcionando ali, ou o quanto que isso atrapalha. Porque daí muitas vezes você vai ouvir exatamente isso que eu falei antes, o oposto, de que o cérebro adora o ambiente, cetogênico que chama, então ele adora a privação do açúcar. E como o zumbido está dentro do cérebro, ou seja, e como que ele vai se manifestar naquele ambiente que está, né, os níveis não altos ou baixos de açúcar, né. Então, para a gente tentar entender de onde vem esse raciocínio, né, para a gente ver se a gente consegue se justificar, juntando o que a literatura traz, junto com o que a gente percebe de clínica. Uhum. Então é muito, curioso de entender dessa forma também, né. É, bom, o nosso corpo inteiro, né, precisa de energia. Uhum. Glicose é energia. Mas a gente sabe que a forma como a gente, se habituou muitas vezes, né, em sociedade a consumir glicose, né, esse açúcar de absorção super rápida, então tanto em quantidade como em forma de absorção, isso passa muitas vezes do que é o fisiológico, do que é a nossa necessidade, né, então tanto níveis elevados de glicose como um efeito que acontece com muita frequência quando a gente consome, né, o açúcar, o carboidrato de absorção rápida, que é o rebote, você tem uma liberação muito rápida, como consequência, seu organismo tira de uma vez aquela glicose ali do sangue e vem uma hipoglicemia. Então, tanto, o desbalanço para mais como para menos, eles são danosos, né. Então eu vejo que tanto podem acontecer sintomas ali imediatos, que é o paciente que sente mal quando fica muito tempo sem comer ou que fala que imediatamente após ingerir ele sente, então aumentou muito ele sente ou hipoglicemia sente, mas fora isso, existe o dano crônico que vem, por exemplo, aí isso é clássico, né, diabetes é uma doença que acomete a circulação, a microcirculação, né, de vários órgãos do nosso corpo, inclusive da orelha interna. Pacientes que têm diabetes, eles tendem a ter uma perda de audição ali metabólica, então esse efeito imediato, como a longo prazo, o açúcar tem um potencial, né,
de inflamar, de causar lesão vascular e de causar um desequilíbrio metabólico agudo também em alguns casos, Isso, né. é. Acho que esse olhar, ele é muito importante, sem sair privando todo mundo, porque para algumas pessoas isso não é o que está fazendo a diferença, né. É, não é o que faz a diferença. E eu tive um paciente que, esse paciente mudou totalmente, essa foi mudança de paradigma em relação ao entender da relação dos alimentos para qualquer indivíduo que seja, né. Esse paciente me marcou muito todo o processo dele, e ele entrou num sofrimento absurdo, porque o zumbido dele começou, e ele percebia a relação nítida com o consumo de frutas. Toda vez que ele consumia muita fruta, era um paciente que estava acima do peso na época da vida dele, ele foi controlando a alimentação dele, só que ele tinha uma relação afetiva com as frutas, porque as frutas levavam ele à lembrança da avó. Veja que coisa interessante. Então, é uma mistura do metabolismo com a parte psíquica, veja que coisa tão incrível. E daí o que acontecia? Ele se privava das frutas, porque daí imediatamente o zumbido dele melhorava muito, não sumia, mas melhorava muito, e ele começou a entrar num sofrimento, porque ele se alimentar das frutas representava a avó já falecida, porque ele já era também, ele é uma pessoa já madura, um adulto já maduro, maduro que eu falo 65 anos, na época que ele passava comigo, ele sofria, porque é como se ele estivesse se afastando da avó. Olha Então, que inte aí a gente fez todo um trabalho, né, psíquico dele, porque isso não tinha o que falar contra, assim, todo o ajuste psíquico foi feito, e não tinha como quimicamente, bioquimicamente, isso não foi desfeito. Ou seja, ele mantinha a relação, mas ele lidou com isso ao longo do processo de uma forma diferente. Então, isso me fez mudar muito a ideia de que, assim, tipo, simplesmente você vai pedir para o paciente excluir alimentos da vida dele, porque isso não isso pode ser uma coisa muito simples para quem orienta, mas pode não ser uma coisa tão simples para quem recebe a orientação, que é o paciente. Uhum. Então, essa coisa de fazer personalizado, entender e fazer o paciente entender o que que é o quê, faz muita diferença no conjunto total, né. Então, assim, ele no final do processo como todo psíquico, ele conseguia comer, ele sabia que piorava, mas ele não sofria por isso, porque daí ele conseguiu, entendeu, entender toda a associação. Então, é um caso muito, ilustrativo para a gente entender que não é tão para o médico, de novo, é muito simples a gente prescrever a restrição, mas para quem está recebendo a restrição não pode ser uma coisa pode não ser uma coisa tão trivial assim, entendeu. Muito interessante mesmo esse caso, né, faz a gente pensar na relação direta, mas tudo que envolve, né, assim, sempre a gente ter esse olhar, eh, mais amplo, né, em relação ao Uhum. zumbido, achei bem interessante. E uma dúvida só que ficou, quando ele comia fruta, esse paciente específico, era quantidade muito grande, assim, e ele fala E que nem era tipo de tanto, mas não frutas. era tão pouco assim, porque ele comia uma fruta inteira, por exemplo, quando ele comia uma manga, ele comia uma manga. Uhum, Então, é porque não tem frutas que não dá para comer inteira, ninguém vai comer uma melancia inteira, então assim, mas frutas de um tamanho de uma manga ele consumia inteira. Então, a uhum, gente começou a treinar o consumo em menor quantidade, né. E a gente é aquela coisa, o zumbido tem esse nível de complexidade que é tão grande, que é como se fosse a intensidade do zumbido estava correspondida à quantidade de fruta que ele consumia. uhum, Entendeu? Então é como se fosse assim, se eu exagerando assim, mas para dar um exemplo, se ele comesse 2 mangas, ou então uma manga e um mamão papaya, por exemplo, esse zumbido ia ser maior do que se ele comesse metade de uma manga, por exemplo. Então, e daí ele foi vamos dizer, se educando no bom sentido, né, era o quanto que ele tolerava daquele zumbido e o quanto que ele se permitia, o quanto que ele queria se confrontar, assim, com as frutas e com a intensidade do zumbido dele, né. Mas tirando a reação negativa psíquica, ele mesmo que o zumbido aumentasse o consumo de frutas, ele já não se perturbava emocionalmente, mesmo que o volume aumentasse, entendeu. é. Então, por Mas isso que o só olhar tem que ser aproveitando esse caso, só aproveitando aí, né, porque pode ser dúvida de alguns pacientes, as frutas elas são ótimas, são alimentos maravilhosos, mas tem frutas, como a manga, por exemplo, que são muito doces, então a frutose em excesso também, ela vai ter um efeito, né, que é o mesmo que a gente tem quando consome açúcar em excesso. Então o açúcar, né, que é a frutose da açúcar das frutas em excesso, ele pesa na balança aqui que a gente tá falando. essa Então, é a frutose, eh né, então assim,
frutas, elas já foram tidas no passado como se fossem alimentos muito saudáveis, né. Hoje, quando a gente olha o quanto que o corpo se a gente olha nível de insulina, a insulina antigamente não era, monitorada tanto quanto ela é hoje, nem chamava-se tanta atenção da insulina, dos níveis de insulina, como a gente olhava muito para a glicose, né. E hoje a insulina é um grande, referencial de como esse metabolismo está acontecendo. Então, é como se, assim, se a gente o café da manhã, por exemplo, se a gente começa com uma fruta, por exemplo, você vai ter uma explosão de quantidade de insulina no seu corpo, que isso pode atrapalhar todo o processo do seu metabolismo ao longo do seu dia, né. Não exatamente, mas ele faz por períodos, né, pela refeição, né. Então, ah, hoje as frutas elas são entendidas para os estudiosos dos alimentos e da parte metabólica, meus endocrinologistas ou os cientistas que trabalham com isso, como se fosse o prêmio do nosso dia, né. Se eu quero ser premiado ou, sei lá, sabe, o meu dia foi muito cansativo e eu preciso de uma recompensa naquele dia, como alguns pedaços de fruta, né. Então as frutas elas têm que ser olhadas com muito cuidado hoje em dia, porque elas levam realmente, a depender da fruta, a níveis glicêmicos altos e por conta disso o disparo de insulina é muito alto, e daí isso tudo gera todo o processo que a gente se complica, né. Então assim, para facilitar aqui o entendimento que a gente terminou entrando no como que eu olho para o paciente? É isso aqui. Depende, personalizar, porque daí é aquilo lá, a relação com a fruta pode ser afetiva e isso pode trazer mais transtorno à privação do que o benefício, né. Eu coloco essa parte toda de metabolismo como parte da saúde, sabe, assim, do indivíduo. Uhum, Então é como você falou, nós como médicos, né, médicas, e como aí especificamente como otorrinolaringologistas, a gente vai se preocupar com o paciente que vem nos procurando por conta de zumbido, mas a gente tem que cuidar da saúde daquela pessoa. E daí, assim, quando a gente vai olhar como ele se alimenta e se isso, independente ou não de ter a ver com o zumbido dele, eu tenho que ver o que que aquele alimento faz para a saúde daquele indivíduo, né. uhum, Então, é como você falou, eu olho isso categoricamente em todos os pacientes. uhum, Mas antes de especificar se tem relação, se o paciente não nota relação, eu não vou ignorar o tema, a gente vai olhar para o tema, porque a gente é médica. E daí a gente vai cuidar da saúde desse indivíduo. Então, uhum, ou seja, daí eu tenho que ver como está a glicose, como está a insulina, como que é a alimentação dele, fazer todas as orientações. Então, assim, de como ele deve, né, se alimentar e tudo mais. Faz parte da investigação, isso. E né, nem da sempre os fatores que influenciam ou pioram ou mantêm o zumbido, eles são facilmente percebidos, né, eles são aqueles fatores que modulam, assim, de maneira bem óbvia. Quando acontece isso, né, o paciente que com algum fator específico alimentar ou alguma exposição, algum gatilho, eh, quando ele percebe na hora, aquilo ali a gente não discute, mas muitas vezes não é óbvio, a gente tem que investigar e considerar, tratar mesmo. Agora, sendo assim bem direto, considerando esses casos que a gente, eh, acaba se preocupando mais e achando que para aquele paciente pode ter relação. Quais são os alimentos campeões aí, na sua opinião, de interferência, né, você falou em geral sobre açúcar, mas tem é. algum é que essa Olha, essa história da fruta eu acho que foi muito curioso, mas não é a rotina, né, não, não é não é uma rotina, me não é conta o rotina. que quais são os alimentos que você costuma Olha, ouvir? Pimentas ou bebidas? são as bebidas alcoólicas. Eu acho, assim, que as bebidas alcoólicas são as grandes vilãs. Eu ouvia no passado, não sei se a gente estava muito sugestionada a essa coisa toda do café, que ele já foi um grande vilão do zumbido, né, e hoje em dia você fica: "E aí?", né, ou como que a gente coloca o café. Tem estudo grande em inglês que fala exatamente o oposto do que a gente ouvia no passado, acho que a gente até já comentou sobre isso aqui. É porque, por exemplo, até já falei isso, assim, da a cafeína, que tem no café, que ela é usada inclusive para pacientes que têm dor de cabeça, por exemplo. Inclusive tem paciente com dor de cabeça que usa o café da manhã ali como é o único "remédio", entre aspas, que ele precisa para não ter dor de cabeça ao longo do dia, né. E se a gente entende o zumbido como uma dor, então a cafeína, em alguns pacientes, ela não atrapalha,
pode não ajudar, mas ela não atrapalha. Esse é o questionamento que se faz em relação à cafeína hoje em dia, então a associação que ela pode, na verdade, ser "benéfica", entre aspas, para o zumbido, né. Eu não sei se você ouve no seu dia a dia que café piora, mas o que eu ouço é exatamente o contrário, tipo assim, fiquei uma semana, 2 semanas sem tomar café e não mudou nada, meu zumbido tá igual. Então assim, É, eu eu ouço acho que mais isso do tem que o oposto, sabe. concordo. Porque muitas vezes o paciente vem, eh, buscando coisas soltas que ele ouviu e, de fato, nem para os pacientes que a cafeína é fator de influência, simplesmente suspender vai resolver. É, seria muito fácil, Então né. acaba que isso, até quando é algo que eu falaria: "Bom, para aquele paciente eu pediria cuidado", quando isso é feito assim, né, porque ouviu, vira até um tiro no pé, né, queima uma carta, digamos assim. É. Eu acho que sim, em excesso, eu acho que não é interessante, eu acabo orientando, assim, não como uma medida, essa orientação vem mais quando o paciente questiona ou já no momento ali de pequenos ajustes. Nos pacientes em geral, eu digo, tá. Claro, quando de cara o zumbido me parece muito metabólico, eu dou uma orientação geral e já falo logo do café, também. Uhum. Mas quando não é muito evidente esse fator metabólico alimentar, é algo que eu falo com muito cuidado, porque eu Uhum. vejo os pacientes nessa neura, nessa privação, piorando a vida e se É. frustrando com a falta de melhora com isso. Uhum. Mas o café a gente tem que entender que é uma substância que, primeiro, é maravilhosa, né, eu amo café, então quem sou eu para eliminar o café da vida de alguém. Mas é uma substância que tem um efeito estimulante bem importante, né. E aí, excesso, É. tem gente Mas que está muito acostumado, o corpo tolera, uhum. mas é um fato, em excesso ele aumenta a frequência cardíaca, leva à piora da qualidade do sono, né, compete, isso não é achismo, tem paciente que fala: "Ai, pra mim não é assim". Você pode não perceber, mas o impacto acontece, porque Isso. é é química, bioquímico ali, o café ele compete com a adenosina, que é uma substância que é importante, o acúmulo dela no final do dia faz a gente ter sono. Se tem muita cafeína não metabolizada, e aí dependendo da quantidade e do tempo, ele vai influenciar até no sono. Então se não tiver uma influência direta, porque estimulou a sua via auditiva, né, lembrando que a gente, quando fala em zumbido, a gente está falando de uma via auditiva hiperestimulada, né, de um cérebro que está ali vigilante. E se o café tem esse potencial, ainda que para muitas pessoas na dose certa ele até, né, ajuda a ajustar, mas o café é fato, ele tem esse efeito. Então em excesso, É, até indiretamente, até se esse não era o ponto importante, ele passa a ser. isso. Então eu acho que é uma questão, assim, de bom senso, mas cortar café É. não é algo Eu que não sou uma definitivamente. médica eu não sou uma médica, desculpa te cortar, mas você já estava concluindo de qualquer forma. Eu não sou uma médica, nem uma pessoa, na verdade, de radical, sabe. Então, assim, Uhum, essa coisa desse radicalismo todo, assim, eu não sei o quanto que isso é saudável, não sei o quanto que isso gera mais estresse do que não. E o café é exatamente o que você está falando, então, assim, e tudo na vida, na verdade, os excessos, eles não são saudáveis de uma forma geral, né. Então, assim, qualquer coisa que você fale do excesso, dormir muito é bom? Não sei. Sabe, comer muito é bom? Tipo, não sei. Talvez a única coisa que libere isso tudo é água, mas eu não sei nem se água, se a pessoa tomar, sei lá, 10 litros de água por dia, se isso é saudável, entendeu. Não sei, nunca estudei, nem nunca li nada sobre isso, mas assim, sabe, então assim, tudo em excesso no nosso corpo, o corpo vai reclamar de alguma forma, então e cafeína não é diferente, ele é um estimulante, um neuroestimulante, né, mas o café, ele por incrível que pareça, a vez que eu ouvi sobre isso de estudiosos do café, ele é um como é que é? Você sabia disso? Ele tem, oh meu Deus, não tá saindo ele é rico em fibra. Não, ele é rico em fibra. Então, por isso que tem pessoas que tomam café, por exemplo, e vão no banheiro, por exemplo, porque daí aquilo estimula todo o peristaltismo dela. E uhum. fibra é muito bom para o nosso corpo. Então, a gente tem que olhar para os alimentos como um todo, não rotulando eles de forma genérica, né, do que eles podem fazer, porque é isso aí, o café
excesso para o cérebro é ruim, mas para o intestino não é ruim. Então, sabe assim? Então, ok, a gente tá falando de zumbido, mas é aquela coisa, é o efeito dele que a gente sabe que ele é um estimulante, mas que quantidade é essa que esse paciente está Uhum. consumindo e quais são as outras comorbidades ou condições clínicas que essa pessoa tenha, que a gente vai proibir ou não proibir. Mas a orientação de saúde a gente tem que fazer. Ou seja, se a pessoa tomar 1 litro de café, tipo, a gente não tem como concordar com isso, né. E assim, eu vejo hoje em dia, né, de acordo com o perfil do paciente, idade, estilo, a gente vê ali, a gente conhece, eh o paciente, né, logo ali na nossa anamnese é sempre uma entrevista bem completa. Tem o perfil do paciente, paciente jovem que faz atividade física, quando a gente pergunta sobre café, se ele falar que não, é não, e se ele falar que sim, geralmente é um café com frequência, vou falar que na maioria das vezes, com frequência é um café expresso e muitas vezes já sem açúcar ou com algum adoçante. Quando a gente pega pessoas mais velhas, quando a gente fala café, a gente está falando do café adoçado, Filtrado, cheio de açúcar adoçado, é. acompanhado por broa. Então, É, isso de: "Ah, é o café", eu comento muito: "Ó, o café em si, na quantidade adequada, não é o problema, mas se o café é adoçado com açúcar, me é, preocupa mais o açúcar do é. café Pois é, e o que acompanha o café e o açúcar", é, né, porque é isso, café de manhã com um pãozinho, com uma broinha, aí sim, aí é muito açúcar. é. Essa sobrecarga do açúcar, em geral, eu vejo como mais, problemático. Agora e mesmo sabe aquelas pessoas, assim, senhoras que que ficam em casa e tudo e falam: "Ah, eu adoro café, eu faço uma garrafa e tomo a garrafa inteira". Às vezes é um café, aquele café coado que nem é tão forte, às vezes quando faz mal pela garrafa inteira, é porque é uma garrafa de café com açúcar. É, Isso eu vejo pelo perfil do paciente. é, sim. Agora não, é o café mesmo expresso, é aquela pessoa que tem a máquina de café expresso no trabalho, que está pilhado, aí ele toma vários cafés por dia. Aí não, aí esse aí é o hiperestímulo mesmo. É, e tem as pessoas que fumam e que isso é hoje a gente vê menos, mas tem as pessoas que fumam e que E tomam toma o café junto. café junto, Então é, é aí outro perfil de paciente também, né, que tá aí quem fuma isso. aí é outra história, né, E então aí o cigarro também tem o efeito que a é. gente sabe que, né, que Então é que muito complicado. Então, assim, a gente não pode olhar isso, de novo, né, rotular, fazer uma restrição, assim, sem olhar exatamente a história do paciente, a relação dele com todos esses alimentos, né. E tem uma uhum, coisa também de como a gente olha, que é uma palavra, assim, que eu não nem gosto muito, mas é uma palavra muito usada, que é aquela coisa, o quanto que o corpo inflama. Então, assim, uhum, é o corpo inflamado por conta do consumo de diversos alimentos que sejam. Então são que tem lá a não vou nem falar de moda, porque vai ficar pejorativo o meu comentário, mas é o quanto que o leite e derivados, né, a lactose inflama o corpo e o quanto que o glúten, que já foram, alimentos que, sempre se vincularam muito a esse quesito inflamar, mas eu não gosto muito que é a mesma coisa, vamos olhar porque, por exemplo, eu me inflamo quando eu consumo mamão. Sabe assim? Então, entre o leite, o pão e o mamão, pra mim, eu acho que entre os 3 o mamão é pior pra mim. Então, essa coisa de quebrar um pouco esses rótulos de coisas que são muito, eh eh, é esse modismo mesmo que existe, né, de você colocar ali como se aquele alimento porque, assim, existe uma proporção maior de inflamação na população mundial com o leite do que com mamão, por exemplo, no caso, mas eu me inflamo mais com mamão do que com leite, sabe assim? é. Bom, então, por isso que o olhar individual é muito importante, mas de novo, o olhar médico nosso, a gente vai ter que entender o que que os alimentos, não só inflamar do ponto de vista de desorganização do corpo como um todo, mas também tem a inflamação alérgica, né, que eu tenho olhado muito isso aí. Então, ou seja, o quanto que alimentos diversos podem inflamar, entre aspas, porque o paciente reage de forma adversa àquilo, porque ele pode ter alergias específicas a determinados diversos alimentos. Então isso tudo inflama a pessoa também, né. E daí inflama barra neuroinflama. Ou seja, porque a neuroinflamação ela é base do zumbido, né. Então, assim, não tem paciente que tem zumbido que não tem neuroinflamação envolvida, ou seja, ele tem, substâncias e neurotransmissores que estão desorganizados naquele cérebro, né.
Só que daí é aquilo, será que a neuroinflamação vem exatamente por conta dos alimentos que ele está consumindo? Ou será que, sabe, é complexo a gente dizer, né. Então, é como se ao mesmo tempo que os alimentos podem estar envolvidos intrinsecamente no zumbido via inflamação/neuroinflamação, não tem como a gente dizer e, sabe, assim, porque daí a gente entra nessa discussão toda que a gente está tendo, né, do quanto que privar vai ser melhor ou pior para o paciente, né. É, aí o que eu acho é sempre bom senso, lembrando que tem coisas que são muito pouco comuns, né, a história lá, a não ser excesso, mas uma fruta fez mal para um paciente, mas eu não vou, chamar atenção para a fruta porque um paciente teve problema. Mas, a glicose, o consumo exagerado de derivados de leite, principalmente para quem tem sintomas, né, intolerância à lactose, existe a questão aí de sei lá, de moda, mas existe um fato que muitos adultos não conseguem digerir bem É mesmo a isso. lactose, e para quem isso acontece, assim, é terrível. Então essa pessoa ela tem processo, né, tem efeitos tanto imediatos, locais ali, intestinais, mas isso leva a um processo sistêmico, né, essa pessoa está mais permeável, né, o intestino mais permeável. É isso. Bom, independente disso, avaliar como saúde, né, que foi o que a gente estava falando antes, né, especificamente, assim, se eu percebi que o alimento para mim, de imediato ali, ele provocou um problema, eu vou suspender, senão eu não vou. Então isso eu acho que é pouco, é pequeno, porque nem sempre a gente consegue identificar. E por outro lado, o oposto também, não é sair cortando de todo mundo, porque nem todo mundo está tendo essa influência, mas como saúde, quando a gente está falando de pontos alimentares que sabidamente a ciência aí já nos diz, né, sem dúvidas que, o tal, consumo ou tal hábito, tal alimento é benéfico ou não, então a gente orientar isso, se a gente não estiver ganhando por um lado, a gente está ganhando por outro. O paciente saudável, ele sempre vai estar, com mais possibilidades de melhora do que um não saudável, até se o problema não estiver especificamente ligado, né, de forma intrínseca. O É, bom senso de pensar na saúde no macro e de ter essa sutileza as nuances todas, né. de não Tem deixar de acompanhar, mas também não ficar, né, neurótico. Tem os pacientes que têm sabidamente ali as intolerância à lactose, né, a glúten também, que são os celíacos e tudo mais. Eu tenho alguns pacientes que têm zumbido, ou que fazem diagnóstico porque depois do zumbido, sabe assim, e daí a gente faz toda a associação aí do que está acontecendo com o intestino dele ou não. É o que eu sempre falo, assim, a gente não é porque você vai tratar a doença celíaca, por exemplo, ou você vai tratar a intolerância à lactose que o zumbido dele vai melhorar. Mas ele pode perceber ali alguma coisa, né, que nem sempre acontece, né, de que você vai mas a gente tem que considerar, a gente vai ter que isso está na nossa lista investigativa, né. Então assim, eu confesso que eu não olhava para o intestino tanto quanto eu olho hoje, sabe. Mas, com essa coisa toda da neuroinflamação e dessa conexão, cérebro-intestino, eu confesso que hoje eu não considero, centro do zumbido, porque isso não é centro do zumbido, mas isso faz parte do arsenal investigativo, né. Ou Concordo. seja, a gente tem que olhar, porque é isso que você falou, o quanto que o intestino está permeável, né, aos alimentos e o quanto que isso pode ser agressivo para aquele indivíduo, né, porque daí inflamando o intestino existe uma possibilidade enorme de você inflamar o cérebro. E vamos pensar no indivíduo que já tem o zumbido, que o zumbido ele veio antes dessa conversa, alimentar e metabólica. O indivíduo que tem zumbido e que tem qualquer desajuste de saúde, incluindo questões metabólicas, esse paciente, ele pode até não perceber, porque às vezes o paciente fala: "Ah, o zumbido não mudou nada, tá aqui", mas a vida melhora, o humor melhora, o sono melhora. Então, esse cuidado com a saúde geral, ele sempre vai ser importante. Pra a saúde como um todo, a qualidade de vida como um todo, isso vai ter impacto, né.
mesmo que algumas vezes indireto. E Uhum. não costumo considerar que isso é tão indireto não, para o paciente com zumbido estar bem, estar com saúde, estar sem outros desconfortos, o humor bom, o sono bom, isso é primordial, isso não é secundário. Isso não é secundária. Mas eu acho que fazer a diferença para o paciente, eu acho que, né, na minha cabeça é isso, assim, isso faz parte do contexto geral de saúde do indivíduo, que a gente melhorando aquilo, você indiretamente melhora o zumbido, mas não esperar que isso tem relação direta, né. Só que se é direto ou indireto, o que importa é que ele fique bem no final, né. Exatamente. É, e daí a gente consegue deixar ele bem. Então veja como é cheia de nuances, né, uma discussão que parece muito simples e que talvez as pessoas que estão nos ouvindo aqui quisessem ouvir: "Oba, vai ter ali uma lista de alimentos que eu posso ou não posso consumir", né, mas não é tão simples assim, né. O nosso corpo não é simplório a esse nível, né. Existe complexidade inclusive, quando a gente fala de alimentos aí relacionados com o zumbido, né, porque o corpo é complexo, né. Isso, então é isso, pensem numa alimentação, saudável, né, priorizem a saúde. Se tiver algo de muito específico, aí é para ser conversado com seu médico, aí é cada caso, mas que estar saudável vai ser sempre importante, então na saúde entra a alimentação. Eu lembrei de um outro caso agora, que esse aqui eu vou contar também, porque veja só, teve um paciente, nossa, isso aí faz tempo, hein, Li. Teve o zumbido dele estava infernizando a vida dele, antes da gente terminar. E ele teve um encontro familiar, assim, como se fosse, assim, final de ano, que várias pessoas da família iam se encontrar. Não era exatamente isso, mas já assim, tinha muita gente da família e teve muita bebida nesse dia. E Uhum, ele ficou sem zumbido, naquele momento. E daí ele criou uma relação possível do oposto até, dizer assim: "Oba, o meu zumbido tá ruim, mas se eu tomar, vinho, meu zumbido vai melhorar". Aí só que ele estava naquele contexto. Aí na semana seguinte, uhum. sei lá, no final de semana seguinte, ele tentou tomar, o contexto era outro, porque a família não estava lá, mas ele falou: "Vou tomar o vinho, pra E ver se o deu negócio vai embora", e não melhorou. Então assim, pra você ver que daí, assim, o que que aconteceu naquele momento, provavelmente foi um combinado das coisas ali, né. Uhum, Então eu sempre gosto de falar o seguinte, que assim, como a gente sabe quando o paciente percebe a associação do alimento com o zumbido, fica a critério dele, se ele quer consumir ou não, porque às vezes a pessoa quer tomar o vinho, por exemplo, e daí vamos ver que piorou, feito o paciente lá, comia fruta e piorava. A pessoa tem o direito de ir sabendo dos efeitos daquele alimento naquele corpo. Então, não é que ela tem que ficar restrita, isso que eu tô falando, então ele consome e fica ruim. E eu hoje eu tô, vamos dizer, tô com uma super vontade de comer manga hoje, que a gente falou da manga. E daí você come, e você pode piorar do zumbido. Então, isso é uma escolha sua da piora circunstancial, se você faz questão de comer a manga. E daí isso com todos os alimentos para os pacientes que percebem que piora com determinados quaisquer alimentos que sejam. Ou seja, ter o direito, né, sabendo das consequências daquilo, e acho que isso para o paciente é muito importante também. Porque daí ele não se sente tão como se fosse repreendido, uhum, né, antes de qualquer coisa. Então é um contraponto, como se fosse desdizendo tudo do que a gente disse, né, porque daí, assim, é respeitar o direito da escolha do paciente, mesmo que isso para ele seja "ruim", entre aspas, nem que seja circunstancialmente, sabe. uhum. Muito bem, É, é isso. muito bom. Acho que falamos tudo que era o mais importante aí sobre esse assunto, né. Sim, depois a gente volta a falar disso de novo, talvez no outro, né, mas é um assunto interessante que a gente nunca tinha falado, né. Foi bom a gente É, ter trazido isso aqui aqui num episódio aí para as pessoas nos ouvirem. E não isso esquecer de mesmo. nos seguir, né, Pessoal, Lígia? comentem, mandem dúvidas se tiver, comentem, curtam e nos sigam, que isso nos ajuda aí a levar informação para mais pessoas. E não deixe de acompanhar os outros episódios. Nos vemos em breve. Sim. Tchau, tchau, até breve. Até. Tchau, tchau.